Fala galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Gente, começando aqui então a nossa aula 1, certo? De Direito Constitucional, nossa aula 2, né, do projeto, certo? Mas nossa aula 1 de Direito Constitucional, trazendo o projeto 13 questões. Sempre lembrando que a ideia do projeto 13 questões é a gente gabaritar as questões de direito constitucional, direito ambiental, direito internacional e direitos humanos na primeira fase da OAB, certo? Essa é a nossa ideia, essa é a nossa construção e por isso que a gente está aqui no projeto. Bora lá! Você curtiu o projeto? Você gostou do projeto? Assina aí o nosso canal, vem aqui para o canal do professor Matheus Silveira, assina o nosso canal, coloca lá o sininho de notificação para toda vez que eu postar uma aula nova do projeto, você ter a informação, isso aparecer para você. Então bora lá, não esqueça, deixa a sua curtida, deixa o seu joinha também se você curtiu, se você gostou do projeto e vai gostar da aula, certo? E não esquece também, pessoal, conhecimento é importante quando a gente compartilha ele, principalmente na OAB. Na OAB não tem primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, somos todos unidos num movimento só, que é o movimento de sermos aprovados e nos tornarmos advogados. Ou seja, compartilha nos seus grupos, manda lá nos seus grupos, manda lá nos grupos que você participa, se você gostou do projeto, se você gostou dessa ideia, manda lá. Bora lá, vamos conversar de direito constitucional, vamos conversar sobre todos os elementos de direito constitucional, porque é isso que importa, é isso que a gente está aqui para fazer. Vou colocar aqui para vocês então. Primeiro, sempre a gente vai retomar essa discussão que a gente fez na aula de apresentação, que são quais são as disciplinas mais cobradas, quais são os conteúdos mais cobrados em direito constitucional, professor? Estes 5 aqui que eu estou colocando. Os 4 principais e os 2 ali do bônus. Primeiro, disparado, controle de constitucionalidade. Primeiro, disparadão, controle de constitucionalidade. Depois, direitos e garantias fundamentais, com especial ênfase aos direitos de liberdade e às ações constitucionais. Direitos de liberdade, intimidade, vida privada e ações constitucionais, os famosos remédios constitucionais. E também pegamos assim as ações de controle concentrado. Depois, organização do Estado, toda aquela estrutura de organização do Estado. E em quarto, um tema muito cobrado, o pessoal tem muita dificuldade de entender, isso eu sei por causa da graduação também, nossos alunos de graduação têm muita dificuldade muitas vezes de compreender processo legislativo, é tema que cai sempre, muito cobrado e que traz dificuldades para vocês, isso eu sei, a gente vai trabalhar aqui com várias dicas para conseguir com que você acerte a questão de processo legislativo que vem no exame de ordem. E como tópicos, nós vamos falar de teoria geral da Constituição, inclusive nessa aula, e poder executivo. São, vamos dizer assim, os bônus, para a gente trazer 6 conteúdos que vão trazer a maioria dos conteúdos que caem na prova de direito constitucional e que vão possibilitar você de acertar as 7 questões de direito constitucional. Quer ver? Bora lá, vamos começar com a primeira questão, com a primeira discussão de aula, que é a discussão sobre a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais. Essa é a discussão, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, este é o tema. Bora lá, diz assim a questão que foi cobrada no exame 24 de 2017, ela diz assim, ó, Edinaldo, estudante de Direito, realizou intensas reflexões a respeito da eficácia e da aplicabilidade do artigo 14, parágrafo 4º da Constituição da República, segundo o qual os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. A respeito da norma contida a partir desse comando, à luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. Então, Edinaldo, que estuda Direito, estava analisando, à luz da eficácia e da aplicabilidade, aqui está a dica já de que conteúdo o examinador está cobrando da gente, ó. Vou até destacar aqui com a nossa caneta, ó. Conteúdo é a eficácia e a aplicabilidade, certo? Da norma contida no artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Ou seja, não poderão ser eleitos os inalistáveis, que lá no artigo 14 está previsto que quem é inalistável é o conscrito, aquele que presta serviço militar obrigatório, e o estrangeiro.
e os analfabetos, certo? Beleza? Muito bem. E aí a pergunta é, a respeito da norma obtida a partir desse comando, à luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. Então aqui o examinador queria, a FGV quer, uma discussão de teoria geral. Vem cá, como é que você está na teoria geral? Como é que você está na classificação de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais? A gente tem várias classificações de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Eu poderia aqui dar a aula a noite toda, horas, falando sobre eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Mas eu vou dizer para vocês que a preferida, a que é mais utilizada tanto pelo Supremo quanto pelas bancas e principalmente pela FGV, é a classificação do professor José Afonso da Silva. E é essa que a gente vai aprender, que é a classificação que traz normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida, normas constitucionais de eficácia limitada. E aliás, essa classificação é uma classificação que adora ser cobrada em provas não só da FGV na OAB, mas também em concurso. O pessoal adora essa classificação do professor José Afonso da Silva e a gente vai trabalhar ela. Beleza? Mas primeiro a gente vai responder a questão, vai ver como é que se responde essa questão e depois vai resolver todos os conteúdos que vão surgir a partir da questão. Vamos lá. Letra A. Então a pergunta é, a respeito da norma obtida a partir desse comando, à luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. Letra A. A norma contida no artigo 14, parágrafo 4º, veicula programa a ser implementado pelos cidadãos sem interferência estatal, visando a realização de fins sociais e políticos. Ó, pessoal, tem interferência estatal sim, porque não há como estabelecer inelegibilidade sem o Estado dizer, sem o Estado estruturar, sem o Estado colocar claramente que as pessoas se encontram inelegíveis, certo? Então, há interferência estatal, esse é o primeiro problema aqui, certo? E não é um programa, é uma norma direta, é uma norma que a gente pode estabelecer, inclusive, como norma constitucional de eficácia plena, porque o que está escrito na Constituição se aplica desde o início. São inelegíveis, ou seja, não poderão se eleger, não poderão se candidatar. Os inalistáveis, aqueles que não podem se alistar eleitoralmente, que são os conscritos e os estrangeiros, e os analfabetos. Ela se aplica de pleno, eu não tenho nenhuma norma infraconstitucional que precisa conter ela, e eu não tenho nenhuma norma infraconstitucional que precisa regulamentar ela. A própria norma contida na Constituição, estabelecida na Constituição, já se estabelece e já é aplicável de forma imediata, de forma direta. Portanto, não tem nada de veicular programa e não tem nada de não ter interferência estatal. Tem interferência estatal sim. Então a letra A está errada por esses elementos. Beleza. Letra B. Ela tem eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral. Pois desde que a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 entrou em vigor, já está apta a produzir todos os seus efeitos. Está apta a produzir todos os seus efeitos o artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz que são inalistáveis, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos? Sim. É autoexplicativo esse artigo. Quem é inalistável são. Quem é inelegível são os inalistáveis e os analfabetos. Ponto. Não preciso de nenhuma outra norma para regular, para estruturar, para explicar. É autoexplicativo, é autoaplicável, já vale desde o momento, certo, que foi promulgada a Constituição. Então a letra B de Brasil está corretíssima. O artigo 14, parágrafo 4, eu já até trazia essa discussão antes, é uma norma constitucional de eficácia plena, certo? Lá na classificação do professor José Afonso da Silva. Beleza. Letra C. Então, se a B está certa, vamos dar uma olhadinha nas outras, o que as outras têm. Letra C. Ela apresenta a norma prevista no 14, parágrafo 4º, apresenta contornos programáticos, dependendo sempre de regulamentação infraconstitucional. Bom, primeiro, a gente já pode ir eliminando aqui, porque não tem nada de contornos programáticos, é uma norma direta, uma norma, não tem enrolação nessa norma, e sempre, dependendo, isso aqui a gente pode estabelecer, já vou cortar aqui, dependendo sempre de regulamentação, depende de regulamentação infraconstitucional. Isso para alcançar plenamente sua eficácia. Essa norma
esse conceito da letra C é o conceito das normas constitucionais de eficácia limitada, que são normas que apresentam contornos programáticos e dependem sempre, para serem eficazes, para serem aplicadas, de regulamentação infraconstitucional. Esse é o conceito das normas constitucionais de eficácia limitada, certo? Então a letra C é o conceito da norma constitucional de eficácia limitada, que não se aplica ao artigo 14, parágrafo 4º, que é muito claro. Ele diz que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Se aplica de pronto, não precisa da regulamentação. Então o C não serve, certo? Por isso que a C está errada. E a letra D diz assim, ó, ela tem aplicabilidade indireta e imediata, não integral, produzindo efeitos restritos e limitados em normas infraconstitucionais quando da promulgação da Constituição. Ó, produzindo efeitos restritos e limitados em normas infraconstitucionais. Uma norma constitucional que tem aplicabilidade indireta, mas imediata, ela se aplica de pronto, ou seja, ela já é aplicável a partir da Constituição, mas ela não se aplica de forma integral, porque ela vai ter restrições aos direitos estabelecidos na norma constitucional por uma norma infraconstitucional que virá, é o conceito das normas constitucionais de eficácia contida. Normas constitucionais de eficácia contida. Agora, o artigo 14, parágrafo 4º, que fala os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis, não é uma norma constitucional de eficácia contida. É uma norma constitucional de eficácia plena, porque tem todas as características que estão estabelecidas lá na letra D, na letra B de Brasil. Portanto, letra D errada também. Nosso gabarito é letra B de Brasil, pessoal. Letra B de Brasil, como vocês verão aqui, ó. Certo? Norma constante no artigo 14, parágrafo 4º, é um exemplo de norma constitucional de eficácia plena. Bom, quanto à aplicabilidade e à eficácia das normas constitucionais, eu trouxe aqui para vocês algumas construções. Lembrando, esse nosso material vai estar na descrição aqui do vídeo. Tem um link para você ir no Drive e baixar esse material nosso que está em PDF. Então esse material vai estar na descrição do vídeo e você vai poder baixar ele em PDF. Certo? Lembrando também que eu quero que todos vocês, aqueles que estão curtindo a nossa aula, deixem a sua curtida, deixem lá o seu joinha, vai ser importante para nós, para aqui do canal, certo? E assinem o canal. E além disso, com certeza, se curtiram o material, compartilhem nos seus grupos, compartilhem com os amigos, compartilhem nas suas turmas. Bom, quanto à aplicabilidade e à eficácia das normas constitucionais, gente, toda norma constitucional é dotada de algum tipo de eficácia. Toda norma, senão não seria norma. A aplicabilidade, eu coloquei ali para vocês, é a qualidade daquilo que é aplicável. Como assim? Bom, alguns se aplicam de forma direta, ou seja, a norma posta já se aplica e pronto. Outros se aplicam de forma indireta, vão precisar de uma complementação ou para conter ou para ter eficácia. Se for uma complementação para conter, norma constitucional de eficácia contida. Se for uma complementação para regulamentar e aí sim se aplicar o direito, norma constitucional de eficácia limitada. Certo? Logo, todas as normas constitucionais são aplicáveis, porque todas as normas são dotadas de alguma eficácia jurídica, senão não seriam normas, certo? Porém, a capacidade de elas se incidirem de forma imediata, para alguns fatos regulados, é uma característica que não é de todas as normas constitucionais. Ou seja, a aplicabilidade delas muda. A eficácia existe em todas, mas a aplicabilidade das normas constitucionais vai mudar. Portanto, a gente utiliza essa classificação do professor José Afonso da Silva, que traz normas constitucionais de eficácia plena. Não necessitam de legislação integradora, ou seja, não precisa de nenhuma norma para regulamentar essas normas constitucionais de eficácia plena, certo? Porque elas produzem todos os seus efeitos de plano. E aí elas têm aquelas características que estão aqui, ó. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Todas as normas, vou pegar aqui, ó. Todas as normas que atribuem competência, aí eu coloquei alguns exemplos das normas constitucionais de eficácia plena, e aqui eu coloquei as características dessas normas constitucionais de eficácia plena. Ó. As normas constitucionais de eficácia plena, vou pegar aqui, ó. Opa, risquei aqui, errado. As normas constitucionais de eficácia plena, certo? Elas têm, atenção, ó, normas constitucionais de eficácia plena, elas vão ter aplicabilidade imediata
eis que estão aptas a produzir seus efeitos imediatamente, certo? Direta, pois não depende de nenhuma norma regulamentadora. As indiretas são aquelas que vão depender de norma regulamentadora. As mediatas vão ser aquelas que não estão aptas a produzir seus efeitos, certo? E integral, pois já produzem seus integrais efeitos. Então vejam, norma constitucional de eficácia contida é uma norma imediata, está apta a produzir seus efeitos, certo? Direta, pois não depende de nenhuma norma regulamentadora para produzir seus efeitos, mas não é integral, né? Porque não produz seus efeitos integrais, ela vai ser contida por legislação infraconstitucional. Então a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter essa atenção nessa classificação. Mas o mais importante é entender, essa classificação aqui de imediata, direta e integral, tranquilo, você vai pegando, você vai memorizando, vai estruturando. O mais importante é compreender exatamente o que é uma norma constitucional de eficácia limitada, o que é uma norma constitucional de eficácia contida e o que é uma norma constitucional de eficácia plena, certo? Nas normas constitucionais de eficácia contida, a gente tem aquelas normas que possuem eficácia plena, mas aplicabilidade imediata, até o advento da norma infraconstitucional que vem a conter. Porque a ideia é, a norma de eficácia contida, ela já se aplica de pronto. Contudo, ela será contida por uma norma infraconstitucional, que poderá limitar os efeitos da aplicabilidade da norma constitucional. Como assim? Artigo 5º, inciso 13, é autoexplicativo. Ele diz assim, ó, é livre exercício de qualquer profissão, ofício, trabalho, atendida às determinações legais. Quer dizer, eu posso sair daqui e ser médico, se eu seguir o que está escrito na lei, mas tenho que atender às previsões legais, às regulações, ou seja, fazendo a faculdade de medicina. Eu posso ser advogado? Sim. Eu preciso o quê? Ser bacharel em direito. Tá, me formei bacharel em direito, posso ser advogado? A lei diz que, além disso, o bacharel em direito precisa estar aprovado no exame da OAB. Então vejam, a Constituição diz que é livre exercício de qualquer profissão. E aí diz que será regulado por lei, certo? As profissões, para eu ter acesso. A contenção vem da lei. Então essas normas são as normas constitucionais de eficácia contida, ok? Uma pergunta que é interessante se fazer quando a gente tem normas constitucionais de eficácia contida é o seguinte, ó. Para poder ser aplicada, a norma precisa de uma lei ou decreto? Não, porque a norma constitucional de eficácia contida, ela já se aplica desde a sua existência. O que ela é contida, ela é limitada, explicada, estruturada de forma infraconstitucional. Certo? Poderá ser, inclusive, limitada de forma infraconstitucional, que é o que ocorre, mas ela não deixa de ser aplicada desde o seu início. Diferentemente das normas constitucionais de eficácia limitada. Se eu fizer essa mesma pergunta para as normas constitucionais de eficácia limitada, a norma constitucional de eficácia limitada, para ser aplicada, a norma precisa de uma lei ou decreto? A minha resposta é sim. Nas normas constitucionais de eficácia limitada, eu não consigo implementar o que está previsto sem a lei, sem o decreto, sem a regulamentação. Então, aquele direito que está estabelecido lá não vale, ele não se implementa, ele não se estabelece enquanto não tiver a lei regulamentadora. Os servidores públicos podem fazer greve de acordo com a regulamentação. Bom, não veio a regulamentação. Como é que o servidor público faz greve? Se o serviço público está ligado ao princípio da legalidade. Norma constitucional de eficácia limitada claríssima. Direito de greve para o servidor público sem regulamentação, o servidor público não consegue exercer esse direito. Então ele precisa da regulamentação. Então, se a pergunta, para ser aplicada a norma, precisa de uma lei ou de um decreto? Para ser aplicado o direito, precisa de uma lei ou de decreto? Sim, aí é a norma constitucional de eficácia limitada. As normas constitucionais de eficácia limitada, elas são aquelas que vão necessitar de uma legislação integradora, pois elas não produzem seus efeitos de forma imediata. Elas possuem aplicabilidade imediata. E aí nós temos a doutrina dividindo elas em duas construções. Normas constitucionais de princípios institutivos, as que vão estabelecer e traçar esquemas gerais de órgãos e entidades. Deixei ali o exemplo 224, Conselho de Comunicação Social, por exemplo. E as normas constitucionais de princípio programático, que traçam princípios a serem observados pelo legislador. O direito à saúde,
direito à educação, à cultura, à proteção da criança. Então são todas normas programáticas, mas que vão traçar princípios para o legislador regulamentar melhor toda a ideia do direito à saúde, por exemplo, o SUS. Ah, saúde é universal e integral. Tá, mas como é que funciona esse universal e integral? Precisa da lei do SUS para regulamentar isso. E isso é norma constitucional de eficácia limitada, certo? Beleza, pessoal? Bom, então esse era um dos grandes passos, falar de teoria geral, entender essa classificação do professor José Afonso da Silva. Tem outras, professor? Tem outras classificações, mas a que mais importa, a que mais será cobrada de vocês, sem dúvida é essa. E vocês vão ver que a gente vai utilizar essas classificações, inclusive para outras perguntas, por isso era importante. Retomando, essa questão que a gente analisou aqui, a resposta é letra B de Brasil, porque o artigo 14, parágrafo 4º da Constituição traz uma norma constitucional de eficácia plena. Beleza? Muito bem, vamos avançar, vamos para uma outra questão bem legal e a gente vai trabalhar essa discussão. Bora lá, vou colocar aqui para vocês. Olha assim, Pedro, reconhecido advogado na área de direito público, é contratado para produzir um parecer sobre situação que envolve o Pacto Federativo entre Estados brasileiros. Ao estudar mais detidamente a questão, conclui que, para atingir seu objetivo, é necessário analisar o alcance das chamadas cláusulas pétreas, previstas lá no processo legislativo da emenda constitucional, né? Com base na ordem constitucional brasileira vigente, assinale dentre as opções abaixo a única que expressa uma premissa correta sobre o tema que pode ser usado pelo referido advogado no desenvolvimento do seu parecer. Gente, cláusulas pétreas, certo? Vou colocar aqui para vocês. Cláusulas pétreas, elas estão previstas aqui, ó, no artigo 60, parágrafo 4º. Lá no artigo 60 a gente tem o processo legislativo da emenda constitucional e lá nós temos as cláusulas pétreas que diz assim, ó, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, não poderemos ter proposta de emenda constitucional que busque abolir a forma federativa de Estado, ou seja, seremos sempre uma federação de Estados. As características do voto, dele ser direto, secreto, universal e periódico, essas 4 características. Voto direto, voto secreto, universal e periódico. A separação dos poderes, ou seja, a tripartição dos poderes, a separação dos poderes, e os direitos e garantias individuais. Lembrando que o STF tem uma interpretação extensiva e aqui não é só o artigo 5º, a gente tem uma extensão para diversos outros direitos fundamentais, como a gente tem visto, certo, no processo de interpretação do Supremo Tribunal Federal. Certo? Estas são as cláusulas pétreas, pessoal. Beleza? Bom, vamos para a questão. A pergunta é a seguinte: com base na ordem constitucional brasileira vigente, assinale dentre as opções abaixo a única que expressa uma premissa correta sobre o tema que pode ser usado pelo referido advogado no desenvolvimento de seu parecer. Letra A. As cláusulas pétreas podem ser invocadas para sustentar a existência de normas constitucionais superiores em face de normas constitucionais inferiores, o que possibilita a existência de uma norma constitucional de normas constitucionais inconstitucionais. Bom, tem 2 grandes problemas aqui, e aí a gente está falando de 2 outros temas que são campeões da OAB. Olha como as provas são interdisciplinares, elas cobram várias temáticas, né? Várias temáticas da disciplina, são vários temas que são cobrados aqui. Olha só, controle de constitucionalidade. O Supremo não aceita, nem a nossa doutrina permite, controle de constitucionalidade originário, ou seja, a norma que nasceu na Constituição de 88 é sempre constitucional. Tá? O Supremo não analisa a constitucionalidade da própria Constituição. Ele pode analisar a constitucionalidade de uma emenda, mas agora da própria Constituição não. Então, quando a gente tem ali, ó, a fala, deixa eu pegar aqui a fala exatamente. Cláusulas pétreas podem ser invocadas para sustentar a existência de normas constitucionais superiores em face de normas constitucionais inferiores. E aí a gente tem o que possibilita a existência de normas constitucionais inconstitucionais. Não, gente. O que pode haver é conflito de normas constitucionais e, como já mostrando que a A está errada, não há hierarquia entre as normas constitucionais,
nem hierarquia entre os direitos fundamentais, vai ter que se analisar caso a caso, ou seja, não há um direito constitucional absoluto e não há um direito fundamental que seja melhor do que os outros direitos fundamentais, eles estão tudo no mesmo pé de igualdade. Então essa hierarquia não existe e esse fato de possibilitar que normas constitucionais sejam declaradas inconstitucionais, somente as emendas, mas agora as normas constitucionais originárias não. Então a letra A está errada exatamente por esses motivos. Beleza? Letra B. A norma introduzida por emenda à Constituição se integra plenamente ao texto constitucional. Perfeito? Não podendo, portanto, ser submetida a controle de constitucionalidade, ainda que sob a alegação de violação à cláusula pétrea. Erradíssimo. Olha só, olhem aqui que importante esse elemento. Ó. Norma constitucional introduzida por emenda se integra plenamente ao texto constitucional. Beleza, mas agora não podendo está errado, porque ela pode ser submetida a controle de constitucionalidade. Ela pode e deve. Emendas constitucionais devem ser submetidas ao controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade preventivo nas comissões de Constituição e Justiça. Controle de constitucionalidade repressivo, que é exatamente o controle difuso ou o controle concentrado. Sem dúvida, emendas constitucionais são submetidas ao controle de constitucionalidade, podem ser submetidas sim. Então, a letra B está errada por estas informações inadequadas ali, certo? Letra B errada também. Beleza. C. Mudanças propostas por constituinte derivado reformador estão sujeitas ao controle de constitucionalidade. Bom, constituinte derivado reformador é aquele que faz a reforma, que faz a modificação da Constituição. Elas estão sujeitas ao controle de constitucionalidade? Sim, eu acabei de dizer que emendas constitucionais estão sujeitas ao controle de constitucionalidade? Sim, certo? Sendo que as normas ali propostas não podem afrontar as cláusulas pétreas estabelecidas na Constituição da República. Nenhuma emenda à Constituição poderá ser feita afrontando as cláusulas pétreas, ou seja, abolindo alguns daqueles temas estabelecidos ali no artigo 60, parágrafo 4º. Nenhuma emenda poderá ser feita abolindo um dos temas previstos ali no artigo 60, parágrafo 4º. Então, o que está escrito na letra C, mudanças propostas por constituinte derivado reformador, que é o parlamentar que pode fazer as propostas de emenda à Constituição, os parlamentares ou qualquer outro legitimado do artigo 60, inciso 1, 2 ou 3 da Constituição Federal, elas estão sujeitas sim ao controle de constitucionalidade, certo? Beleza, tá certa a letra B. A letra C. A letra C está certa. Vamos dar uma olhadinha na letra D. Os direitos e garantias individuais, considerados como cláusulas pétreas, estão localizados exclusivamente nos dispositivos do artigo 5º, de modo que é inconstitucional atribuir essa qualidade de cláusula pétrea a normas fundadas em outros dispositivos constitucionais. Está errado, apesar do indicativo de estar escrito ali, não é uma exclusividade do artigo 5º trazer as cláusulas pétreas, a gente tem visto pelas interpretações constitucionais, a gente tem visto isso. Portanto, nosso gabarito é letra C de Canadá. Letra C de Canadá. Esse é o nosso gabarito. Olha aqui, ó, eu coloquei um comentário aqui exatamente trazendo para o material tudo o que eu falei. Letra A, está errado. Por quê? É bastante discutida a questão de hierarquia das normas constitucionais, mas a maioria da doutrina entende que não há hierarquia entre as normas constitucionais. Além disso, se a gente for olhar a letra A, eu falei ainda da questão da impossibilidade de existirem normas constitucionais consideradas inconstitucionais, pela impossibilidade de controle, certo? Então, esses dois problemas. Só está colocado um aqui no gabaritinho, mas tem dois problemas. Letra B. Emenda constitucional é objeto de controle de constitucionalidade. Poder constituinte derivado de reforma ou reformador é objeto, sim, de controle de constitucionalidade, certo? Por isso que está errada a B. C. Sim, está correta. Por exemplo, emendas constitucionais estão sujeitas ao controle de constitucionalidade, tanto preventivo quanto repressivo. Beleza? E D, errado. Os direitos fundamentais estão do artigo 5º ao 17, bem como a partir do artigo 193 até o artigo 232 da Constituição. E isso quem diz
é a própria Constituição, estabelecendo o sistema de regras e princípios aberto lá do artigo 5º, parágrafo 2º. Ao ler o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, a gente vai ver que nós temos um sistema de regras e princípios aberto. Portanto, sem dúvida nenhuma, nós temos direitos fundamentais no artigo 5º, em todo o título 2 da Constituição, que é do artigo 5º até o artigo 17, e também fora do título 2, ou seja, onde? Lá na ordem social, a partir do artigo 193 até o artigo 232, mas também a gente vai ter em tratados, por exemplo, que foram incorporados à nossa legislação com força de emenda, vão estar dentro do nosso ordenamento constitucional, sem dúvida alguma. Então, sem dúvida, a gente tem direitos fundamentais em outros locais, além do artigo 5º, que vão se estabelecer como cláusulas pétreas também. Por isso a letra D está errada. Gente, para terminar esse conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre a discussão envolvendo o poder constituinte, certo? Olha só, aqui eu coloquei o parágrafo 2º, artigo 5º, parágrafo 2º, os direitos e as garantias expressos nesta Constituição, tá? Os direitos e as garantias expressos nessa Constituição, coloquei aqui o artigo 5º, parágrafo 2º, que traz o sistema de regras e princípios aberto nos nossos direitos fundamentais. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então a gente tem esse tópico bastante importante, bastante estruturado aqui para nós. Beleza? Bora lá! Vamos falar um pouquinho de poder constituinte. Poder constituinte, nós vamos ter 3 tipos de poder constituinte. Poder constituinte originário, poder constituinte olha só, vou colocar aqui para vocês, derivado de reforma e o poder constituinte derivado decorrente. Vamos ver o que é cada um deles? Bom, poder constituinte originário de primeiro grau, primário ou genuíno, é aquele poder que de fato vai instituir a Constituição, certo? Por exemplo, uma Assembleia Nacional Constituinte no Brasil, em 1988, instituiu a Constituição de 88, a Constituição brasileira, que é válida até hoje. É aquele poder que tem algumas características que a gente sempre repete que é bom memorizar. É um poder inicial, é um poder absoluto, é um poder soberano, é um poder ilimitado, é um poder independente, é um poder incondicionado. Então o poder constituinte é um elemento bastante importante porque ele é originário, porque ele vem exatamente da vontade suprema do povo. O povo, certo? A voz do povo é a voz de Deus, todo o poder emana do povo, que o exerce de 2 formas, diz o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Ou por representantes eleitos, ou de forma direta, conforme prevê o artigo 14 da Constituição Federal, nos seus incisos 1, 2 e 3. No plebiscito, referendo ou no projeto de lei da iniciativa popular, o famoso PRI, beleza? Mas isso é tema para outra revisão, para outra discussão. Mas vejam vocês, poder constituinte originário, certo? Outra classificação é a gente falar um pouquinho do poder constituinte derivado, ou de reforma, que é aquele que possibilita a emenda constitucional, que a gente falou em 2 alternativas desta questão que foi objeto do nosso estudo. Em 2 alternativas a gente falou do poder constituinte derivado de reforma, certo? Lembrando que ele tem limites, lembrando exatamente que a gente não pode alterar, não pode emendar a Constituição numa questão de circunstâncias, nas circunstâncias de estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal. Por isso que em 2018 não foi possível fazer emenda à Constituição, porque que o Rio de Janeiro ficou em intervenção federal desde o início do ano até o final do ano, até dezembro de 2018. Por isso não foi possível emendar a Constituição em 2018. Beleza? E aí a gente tem ainda o poder constituinte derivado decorrente, que é aquele poder constituinte dos estados, membros da nossa federação, que é estabelecido pela Constituição Federal. Portanto, ele decorre, o poder constituinte dos estados, que é o poder constituinte derivado decorrente, ele decorre da própria Constituição Federal. Ele depende do poder originário. É o que está previsto na Constituição Federal que delegou aos estados o poder de realizar, de estruturar a sua constituinte, de estruturar os seus elementos. Certo? Beleza? Ótimo, então. Vejam, já trabalhamos alguns assuntos bastante interessantes. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Revisa, se você não está ainda 100%, revisa o que a gente debateu, olha o material que está na descrição desse vídeo, que você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, resolver esses problemas. E trabalhamos a ideia do poder constituinte, entender o que é o poder constituinte originário, entender o que é o poder constituinte derivado de emenda, o que é o poder constituinte derivado decorrente. Beleza?
Bora lá para a nossa próxima questão, que traz um elemento de teoria geral que foi muito mencionado pela FGV em diversas provas. Essa, vamos dizer, essa expressão da mutação constitucional foi bastante mencionada pela FGV nas últimas provas, e a gente precisa estar muito bem preparado para essa discussão, para esses elementos. Portanto, atenção aqui a estas construções. Bora lá para essa discussão. Vou colocar aqui na tela, vai ser a nossa última questão também. Certo, pessoal? Beleza, de olho na tela. José leu em artigo jornalístico veiculado em meio de comunicação de abrangência nacional que o Supremo Tribunal Federal poderia, em sede de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, reconhecer a ocorrência de mutação constitucional em matéria relacionada ao meio ambiente. Em razão disso, ele procurou obter maiores esclarecimentos sobre o tema. No entanto, a ausência de uma definição mais clara do que seria mutação constitucional o impediu de obter um melhor entendimento sobre o tema. Com o objetivo de superar essa dificuldade que o José está tendo, procurou Jonas, advogado atuante na área pública, que lhe respondeu corretamente que a expressão mutação constitucional no âmbito do sistema jurídico constitucional brasileiro refere-se a um fenômeno, e aí você tem que dizer o que é mutação constitucional. Beleza? Bora lá! Letra A. Concernente à atuação do poder constituinte derivado reformador no processo de alteração do texto constitucional. Não, a mutação constitucional é quando você altera a interpretação sem alterar o texto. A mutação constitucional é quando você altera a interpretação sem alterar o texto, certo? Então isso é mutação constitucional bem básico para você não errar na questão. Se fosse na minha aula, lá na faculdade Dom Alberto, um abraço para meus alunos da faculdade Dom Alberto, sobre processo constitucional, nossa, a gente ia passar a noite toda falando de mutação constitucional. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é eu fazer você gabaritar 7 questões de direito constitucional. E depois, se você for fazer a segunda fase de direito constitucional com a gente, comigo, com o Jean-Rier, com a Prof. Carô, aí sim você vai aprender também mutação constitucional da forma correta. Aqui o que você precisa saber é que na mutação constitucional o que muda é a interpretação do intérprete, certo? Mas o texto não foi mudado, não foi rasurado, não foi revogado. Foi a interpretação, a forma de ler, a forma de olhar, a forma de aplicar aquilo que está escrito na Constituição mudou. Isso é a ideia da mutação constitucional. Só de uma forma bem prática, de uma forma bem rasa, bem prática, mas que você vai conseguir responder todas as questões de mutação constitucional com esse conceitinho que eu passei para você agora. Beleza? Então, letra A. Mutação constitucional é o fenômeno concernente à atuação do poder constituinte derivado reformador no processo de alteração do texto constitucional. A atuação do poder constituinte derivado reformador é alterar o próprio texto, é propor um texto novo, é propor uma emenda, certo? Então não é mutação constitucional, é realmente mudança do texto constitucional, então isso não é mutação. Letra B. O fenômeno da mutação constitucional se refere à mudança promovida no significado normativo por meio da utilização de emenda à Constituição. É uma mudança no significado normativo, mas pela emenda à Constituição eu tenho alteração de texto. E não é isso mutação constitucional, certo? Letra C. Relacionado à alteração de significado de norma constitucional sem que haja qualquer mudança no texto da Constituição. Bingo! Bingo, 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 certo? Ou seja, na mosca, como diriam, sem que haja mudança no texto. Falou que não tem mudança no texto? Mutação constitucional. Certo? Nem pensa, coloca como dica. Esse conceito que eu passei para você, coloca como dica. Ele não é o melhor conceito, ele não é o conceito que a gente levaria 2 horas para aprender, que é o conceito que eu dou nas minhas aulas de processo constitucional. Não é, óbvio, mas aqui o objetivo é a gente gabaritar as questões e é isso que a gente quer. Então, beleza, letra C, sem dúvida nenhuma, traz um conceito que se adapta ao fenômeno da mutação constitucional. Vamos olhar a letra D.
alteração de texto constitucional antigo por um novo, em virtude de manifestação de uma Assembleia Nacional do Constituinte. Não, esse é o fenômeno da constitucionalização, esse é o fenômeno de um novo texto constitucional, esse é o fenômeno de uma nova ordem constitucional. Não tem nada a ver com mutação constitucional aqui. É uma nova constitucionalidade, certo? A letra D é uma nova constitucionalidade. Então a letra A completamente errada, a letra B completamente errada e a letra D completamente errada. Nosso gabarito é a letra C de Canadá, certo? Mutação constitucional. Falou em mutação constitucional, você já pensa, mudou a interpretação da Constituição sem alterar o texto. O texto continua o mesmo. Então quem lê aplicando apenas a leitura do português, né? Então, mas por que eles mudaram o que eles estavam pensando? Porque se está escrito a mesma coisa, certo? Não mudou o texto, mas a interpretação mudou. Mutação constitucional. Essa é a ideia que você precisa levar para casa para não errar as questões. Lembrando que aqui a gente está aprendendo a acertar as questões. Os conceitos que eu estou passando aqui para vocês, é óbvio que a gente pode trazer conceitos bem melhores e conceitos que podem ser muito mais elaborados. Mas aí essa aula teria uma duração de 4 horas e você não aproveitaria ela para a OAB. E o nosso objetivo é gabaritar as questões de constitucional e por isso a gente teve essa aula de teoria geral da Constituição com alguns elementos ainda de processo legislativo para você já compreender essas construções e outros elementos. Beleza? Galera, se você gostou do nosso vídeo, gostou da nossa primeira aula, lembra que todo dia tem uma aula nova. Uma aula por dia, todo dia tem uma aula nova com um conteúdo novo, porque são 4 conteúdos que a gente está trabalhando, certo? Todo dia uma aula nova no nosso projeto 13 questões. E ao final, lá no dia 6 de março, certo? Nós vamos ter todos os nossos vídeos e esses vídeos vão levar você a gabaritar as 13 questões de direito constitucional, as 7 de constitucional, 2 de internacional, 2 de direitos humanos e 2 de ambiental. Sem dúvida nenhuma, vem comigo, aposta comigo. Então, não esquece de curtir, não esquece de dar sua curtida no vídeo, seu joinha, não esquece de assinar o canal. E se você está participando de grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, grupo de Facebook, certo? Compartilhe esse vídeo para o resto da galera da OAB, para a galera ficar curtindo e vindo no nosso projeto também. Bora lá, pessoal, até o nosso próximo projeto, até o nosso próximo vídeo do projeto, onde a gente vai tratar de outro conteúdo, de outro elemento e com certeza juntos nós vamos buscar a tua aprovação. Grande abraço a todos vocês, galerinha, certo? E até a próxima aula do nosso projeto 13 questões. Tchau, tchau. Valeu!